Fala galera do Instituto Genara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje a aula vai ser para o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção das atividades e começar o capítulo 2 do livro de vocês, certo? Nós paramos aqui na atividade da página 7. Eu vou corrigir com vocês aí e vou tirando as dúvidas. Então, test your skills, teste as suas habilidades. Então aqui ele continua ainda falando sobre o verbo to be e vai pedir para vocês responderem de acordo com o quadro da página 5, que seria esse quadro aqui, certo? A gente tem aqui, seria cada pergunta referente desse texto, certo? Então vamos lá. Aqui ele está perguntando, are Jade and Luke sportsmen? Então voltando aqui a informação, está aqui, ó. Jade and Luke. Então, is skateboarders. Skateboarding favorite sport. Ou seja, então sim, a resposta é sim, eles são esportistas, certo? Então eu coloquei aqui e já respondi para vocês. Então, letra A, você vai colocar como? A resposta é sim, yes, they are. Lembra que essa aqui é a resposta curta. Então, se a resposta é sim, você vai colocar yes e respondendo ali, they are. Ok? Passando agora aqui para a letra B. Is Dylan football fan? Vamos verificar aqui no texto. Está aqui. I am a glory hunter. This is how Manchester United fans are called. Ou seja, ele é sim um fã de esporte. Ele é fã do Manchester United. Manchester United, como eu falei, um time muito popular lá na Inglaterra. Então aqui a resposta também. Yes, sim. He is, sim, ele é um fã de esporte. Resposta curta. Where is Chloe from? Então vamos procurar aqui no texto. She is Chloe and she is Australian. She's from Sydney. Certo? Então a gente vai colocar aqui na resposta. She is from Sydney. Certo? É a cidade natal dela. Passando agora aqui para a próxima. Que é Who is a filmmaker? Então vamos localizar aqui no texto. Maria Alvarez, young filmmaker. Então aqui, na hora de responder, a gente vai poder responder, perdão, eu pulei aqui seria a questão da letra D. Is Chloe very popular? Vamos lá. Vamos ver aqui. And she loves books and they are great company. Sometimes she's lonely. Então a resposta aqui seria negativa, não. She isn't. Por que a resposta aqui é não? Porque lonely é solidão, solitária. Então não, muitas das vezes ela está solitária, ela se sente solitária. Certo? Então aqui na resposta seria da letra D. Is Chloe very popular? No, she isn't. Certo? Então Maria Alvarez is a filmmaker, a gente já respondeu essa também. E na letra F, are Maria's films on YouTube? Certo? Também. Então tá aqui, ó. Her films is on YouTube and her website. Então a resposta aqui também seria sim. Yes, they are. Por que ele respondeu aqui they are? Porque ele está perguntando sobre os filmes dela. Então tá aqui. Are Maria's films, plural, on YouTube? Yes, they are. Certo? Ele está falando sobre os filmes delas. Ok? Então, essa questão aqui foi retirada da Unicamp, que é foi de um vestibular, um dos vestibulares mais concorridos do país. Certo? Então, aqui ele tira a situação where you sit in the class, onde você está sentado na sala de aula, que segundo aqui esse quadro, ele diz exatamente quem você é, de acordo a onde você senta na sala. Então, vamos lá. A gente tem aqui o X, que está determinando o que? How much you care, how sleepy you are. Então, o quanto você se importa e quão sonolento você está naquele momento. Então, você tem aqui o professor, front, em frente, e o 0 aqui é o grau de comprometimento da pessoa. Então, está aqui, nearest exit, ou seja, próximo da saída, não comprometido. Mid-center, bring on it, ou seja, traga até mim. Então é um cara que ainda tem um certo interesse.
front row, ou seja, próximo ali as primeiras carteiras. Então seria teacher's pet wanables. Então aqui primeiro a gente precisa entender. Pet é o animal de estimação, gato, cachorro, periquito, papagaio e por aí vai. Então teacher's pet seria o bichinho do professor, ou seja, o famoso CDF, o famoso puxa-saco do professor, tá? E o wanables seriam os interessados, aqueles que querem, são mais interessados em aprender. Second row seria a segunda fileira. Sleepers, good intentions but narcolepsy, ou seja, tem boas intenções, mas tem narcolepsia. Narcolepsia é a doença do sono. Então, se vocês repararem aqui na setinha aqui, ó, o cara está dormindo, certo? Against the wall, ou seja, o cara que está sentado aqui, ó, no canto da parede. E o que ele diz? I am sensitive, please ignore me. Ou seja, eu sou sensitivo, eu sou sensível. Por favor, me ignore. Então, na equação representada aqui, nessa parte aqui, o cartoon X representa o quê? Como você saber o valor dessa equação? Então, X ele representa a distância. Quanto mais próximo e quanto mais distante. Então, ele está respondendo aqui o que? Seria representa a distância e o seu grau de interesse. Os mais próximos estariam mais interessados e os que estão aqui sentados no fundo, que o cara é descolado demais para estar na escola. Certo? O que o cartoon tem a dizer? Quem está próximo à saída e quem senta encostado na parede. Vamos fazer aqui novamente. Já falei com vocês, mas vamos lá. Então, quem está próximo da saída, não compromissado. Aquele que está doido para acabar, para meter o pé e ir embora. E quem senta na parede é o camarada, por favor, me ignore. Não me chama, não quero responder, não quero participar. O cara está ali, mas ele está pedindo, pelo amor de Deus, para o professor não notar ele. Certo? Então, as questões aqui são bem simples, bem fáceis. É só ter um pouquinho de atenção aqui com relação ao vocabulário. A própria imagem aqui já ajuda bastante vocês a pegarem bastante coisa aqui. Certo? Passando agora para a página 8. Então, vamos lá. Também da Unicamp. Continuando aqui, a gente tem New York State. Seria um documento, né? O texto anterior, que seria esse aqui, corresponde a um documento. Do que trata esse documento? Qual seria a cor dos olhos da sua pretensa portadora? Então, vamos lá. Driver seria motorista. E license, licença. Aqui a gente chama de carteira de motorista. Você tem habilitado para dirigir. Então, diz que você tem carteira para dirigir. Lá eles chamam de licença para dirigir. Que seria o mais correto, né? Você tem a licença, você fez um teste, então você tem habilitação. Você está habilitado, você tem condições de dirigir o carro, certo? E aqui ela pergunta qual seria a cor dos olhos da sua pretensa portadora. Então tá aqui, ó, eyes, olhos, e aqui ele abreviou BR, que seria a abreviação de brown, que é marrom, perdão. Então a menina teria sex F, feminino, eyes brown, que seria marrom. Então perceba o seguinte, nesse documento de identidade, ele é muito mais completo do que, não sei se vocês já repararam, no documento de motorista, ele é muito mais completo. Por quê? Ele tem o endereço da pessoa, tem a data de nascimento dela, tem o sexo, a cor dos olhos, a altura, outros aqui que não está, e quando ela foi expirada, certo? E a licença classe D, que ela tem para dirigir. Em que mês a pretensa portadora do documento teria nascido? A que se refere à data expressa na sequência numérica. 9/30/08, 9/38. Pô, mas espera aí, ela nasceu no mês 30? Que mês 30 é esse que não existe? Lembra o seguinte, que no inglês, quando a gente está usando as datas, eles colocam primeiro o mês, depois o dia. Em português nós colocamos dia, mês, ano. No inglês eles colocam mês, dia e o ano. Ou seja, ela é do dia 30 de mês 9, que mês 9 é setembro. Ou seja, ela nasceu em 30 de setembro de 2008. Certo? Vamos lá, a gente vai fazer agora
número 4, seguinte, the tone of the picture is, a imagem está aqui. At parties, Jerry, I am Sally, not grandma. Então, parties, que seria de party, ou seja, em festas, Jerry, I am Sally, eu sou Sally, not grandma. Lembrando que grandma seria grandmother, ou seja, avó. Então, o que ela está pedindo aqui? Nas festas, me chame de Sally, não de vovó, certo? Então, qual seria a resposta correta aqui? Seria o tom da imagem romântica? Não. Seria poética? Também não. Dramática? Também não. O mais próximo aqui seria humor, que seria humorística, humor. Poderia até ser trágica, né? Por quê? Uma senhora querendo que na festa o neto não chame ela de vovó para ela parecer mais nova. Seria, para mim, seria trágico, né? Mas vamos lá, o correto aqui então seria a letra D, seria um tom mais humorístico. De acordo com a figura, Jerry is. Então, se ela está pedindo para não chamar de avó, ou seja, ele seria o que? Seria o neto dela. Então, Sally's grandson seria o neto. Então, lembrando, boyfriend, namorado, então não é. Grandfather seria o avô, no caso ele não é o avô dela. Brother-in-law seria o cunhado. Stepbrother seria meu irmão. Então, a resposta correta aqui é a letra D, grandson. Certo? Passando agora aqui para a próxima questão, leia o cartaz para responder as questões. What is the difference? Então, qual seria a diferença? Certo? Então, a gente tem aqui uma figura, as figuras são as mesmas, e eles estão sempre comentando sobre as pessoas. Então, illegal seria ilegal, seria que a pessoa que está ilegal, vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Criminal, criminoso. Foreign trash, criminal jumper, troublemaker, causador de problemas, verme e por aí vai. Então, vocês percebam o seguinte, para todos eles é a mesma imagem, tá certo? Então, qual seria aqui a ideia principal? To show that everyone may be cursed. Ser que todo mundo pode ser amaldiçoado? Não seria isso. To show reader that refugee as person like him. Então vamos ver se é isso aqui. Nasty names, que seria, nasty names seriam nomes sujos, nomes desagradáveis, ou seja, você está ofendendo a pessoa. Então ele está falando, you see, refugees are just like you and me, ou seja, refugiados são exatamente como eu e você. Então qual seria a diferença? There is only one fear, ou seja, a única diferença entre eles e os refugiados seria o medo, tá certo? Enquanto os nossos lares são seguros, e nossos direitos são protegidos, os lares deles foram deixados para trás e seus direitos, eles não podem aproveitar os direitos que eles deixaram por causa da violência e do ódio, certo? Então aqui a resposta certa seria a letra B, tá? To show the reader that a refugee is a person like him. Vamos ver agora aqui, to help reader to identify illegal immigrants. Não, porque a imagem mostra que todo mundo é igual, certo? They explain they are dangerous people that go unnoticed. Pessoas perigosas que não são percebidas. Também não é isso. To show it is necessary to find what's authentic in every person. Também não. Ele está falando aqui sobre os refugiados de serem pessoas como qualquer outras, tá certo? What does the text ask for reader? O que o texto pede aqui do leitor? Para tratar as pessoas com igualdade, para não discriminar a pessoa por ela ser um refugiado, certo? Que somos todos iguais, então você não deve discriminar uma pessoa por ela ser um refugiado, ok? Então, voltando aqui, nesse capítulo, o que a gente viu como um todo? A gente viu diferentes conceitos de identidade,
the following tests of genres, os seguintes tipos de gêneros de texto: poema, documento de identificação, que no caso, licença para dirigir, fórum de discussão e institutional poster, um pôster institucional, que ele está fazendo uma campanha, certo? É onde você tem aqui o UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, comissionado das Nações Unidas para Refugiados, tá? Que foi estabelecido em 14 de dezembro de 1950. Bom? E o verbo be and personal pronouns, o verbo to be e os pronomes pessoais. Ok? Então agora a gente vai começar, nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro de vocês, cujo tema seria friendship. Friendship seria amizade. Então ele começa aqui falando, read the text message, which words are related to the image above. Então aqui na imagem, quais seriam as imagens que estão relacionadas com o texto? Então vamos lá. True friends are like diamonds. They are real and rare. False friends are like leaves. They are scattered everywhere. Take care, my diamond. Então só um adendo aqui, que essa foi a frase que foi escrita por Bruce Lee, que foi um dos maiores artistas marciais de todos os tempos, certo? Então vamos fazer agora aqui só essa, e aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer a página 11, 12 e 13, e aí depois eu vou corrigir com vocês. Já vou entrar também na próxima aula falando um pouquinho aqui também sobre possessive adjectives. Então dá uma pesquisada disso aí. Na próxima aula eu vou entrar nessa discussão sobre desse assunto, possessive adjectives, e vou fazer a correção com vocês, tá certo? Então, baseado aqui na folha, o que a gente vê aqui na imagem? A gente vê um diamante e as folhas. Então, essas são as duas imagens que a gente tem no texto. Então, tá aqui, ó, diamonds, diamantes, certo? Folhas, que seria leaves. O que ele está dizendo aqui? Verdadeiros amigos são como os diamantes, eles são reais e raros. Já os falsos amigos são como folhas, eles são descartados em qualquer lugar. Take care, my diamond. Tome cuidado, meu diamante, ou seja, tome cuidado, meu amigo verdadeiro. Certo? Então, pessoal, vou parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai fazer vou fazer a explicação dos possessive adjectives e fazer a correção do texto com vocês. Então, lembrando, para a próxima aula nós vamos corrigir a página 11, 12 e a página 13. Eu já estou recebendo aqui as atividades de alguns alunos fazendo pelo site. Então, recomendo que isso é também uma forma de vocês poderem pegar mais informações lá. Você pode fazer tanto pelo aplicativo ou pelo site. Certo? Então, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.